Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a sua vida, a minha vida, a nossa vida nesse dia. Sabe, Deus quer falar conosco, Ele quer nos ensinar. Nós estamos na Semana Santa e uma das coisas que foi uma marca do ministério de Jesus ou da vida de Jesus durante os 33 anos foi o ensino, foi a educação. Jesus trabalhou intensamente para ensinar as pessoas daquela época, mas também a mesma coisa Ele quer nos ensinar hoje. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, Ele quer nos ensinar nesse dia, Ele quer nos ensinar para que dessa forma possamos ser transformados pelo processo educacional do céu. Jesus foi o grande mestre por excelência. Então eu e você precisamos sentar aos seus pés para aprender. Então vamos aprender sobre essa marca de Jesus, os ensinos, o processo de educar para transformar pessoas. Para isso nós vamos então orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fale o nosso coração, Pai. Sem Ti nada somos. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, que essas verdades que o Senhor ensinou faça parte da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, Jesus era incansável nesse quesito de ensinar para que dessa forma as pessoas fossem transformadas. E nós vamos aprender versos maravilhosos nessa realidade do ensino de Cristo. Abra comigo logo para você acompanhar em Marcos. Vamos começar por Marcos aqui. Marcos capítulo 1, verso 22. Marcos 1, verso 22, 21 e 22. Olha só. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então Jesus gastou muito tempo do seu ministério ensinando. Por quê? Porque Jesus queria transformar a vida das pessoas. E aí, a gente volta aqui para a gente ver em Mateus, só a gente voltar no capítulo 5 de Mateus, a gente vai exatamente perceber isso, capítulo 5 de Mateus, no grande sermão do monte, nós vamos ver Cristo aqui fazendo esse processo de ensinar, de educar, de transformar as pessoas. E ele continua sendo o mesmo, sabe? O professor é o mesmo. A diferença está nos alunos. Como é que o aluno está buscando aprender com o grande mestre Jesus Cristo? E ele diz assim, vendo, capítulo 5, verso 1 e 2, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, ou seja, agora Jesus aqui faz o grande sermão da montanha ensinando. Esse é o processo. Jesus foi incansável em ensinar. Ele queria transformar as pessoas por meio da educação, por meio dos seus ensinos. Por quê? Porque ele ensinava não como as pessoas, mas com muito poder e muita autoridade. É isso, olha só. E aí Jesus chama as pessoas na condição em que elas se encontram e educa-os para o seu serviço. Quem eram os discípulos? Pensa aqui comigo. Na sua maioria, 80% deles eram pescadores. O que um pescador sabe? Sabe pescar. Mas Jesus chama aqueles homens simples, sem nenhuma formação acadêmica, né? nenhuma escola, mas Jesus faz um intensivão de 3 anos e meio e segundo os estudiosos, aqueles homens se tornaram uma das melhores classes de pensadores. Por quê? Porque aprenderam na escola de Cristo, sentaram aos seus pés. Então aqui está, eu e você, se queremos ser transformados, precisamos também ser alunos, ser aprendizes na escola de Cristo, sentar aos pés de Cristo e ouvir os seus ensinos para que a nossa vida seja transformada. Esse é o segredo. Jesus quer fazer ainda isso comigo e com você hoje. É isso que Cristo quer fazer com cada um de nós. E aí eu quero ir com você agora em Lucas. Lucas, só para a gente poder continuar aqui, Lucas, ele vai exatamente a gente perceber isso. Lucas capítulo 4, verso 31, a gente vai ver essa repetição também que Marcos falou, diz, e descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava no sábado.
ok? E muito se admirava da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqui está. Jesus não era um mestre, um professor comum, não. Era alguém diferente. Mas Jesus é o mesmo. Ele continua querendo transformar a nossa vida pelo ensino. Então eu e você precisamos sentar aos seus pés. Veja aqui, ó, Lucas, capítulo 7, Lucas, capítulo 19. Vamos lá, Lucas, capítulo 19, para a gente poder aprender aqui. Olha como Jesus fazia, ele se utilizou desse tempo, capítulo 19, verso 47. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo ou matá-lo. Então, diariamente Jesus ensinava. Isso foi o que Jesus mais fez, foi ensinar as pessoas, porque só o processo de educar é que transforma, e Jesus usou esse método, e Jesus quer continuar fazendo isso hoje comigo e com você. Se eu quero ter a minha vida transformada, eu preciso sentar aos pés de Jesus para aprender dele. Foi assim com Marta e Maria na sua casa, sentaram e Jesus começou a ensinar. O tempo todo Jesus fazia isso, o ensino, a educação transforma a vida. E foi assim com aqueles discípulos que eram pescadores e se tornaram uma das melhores classes de pensadores. Então hoje, se eu e você queremos ser transformados, nós precisamos sentar aos pés de Jesus, do grande mestre, para aprendermos, e a palavra de Deus vai nos ensinar. Aí o capítulo 20, verso 1 diz assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas juntamente com os anciãos e queria prendê-lo. Então aqui está Jesus ensinando incansavelmente e nós precisamos compreender isso. Aí João vai trazer para a gente aqui, ó, João capítulo 7, verso 14, olha só, João 7, verso 14, ele vai dizer assim para a gente poder, ó, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Esse foi o Jesus que eu conheço, é o Jesus que deu a sua vida por mim, para você. Ele era incansável no ensino. Capítulo 8, verso 2 aqui, ó. De madrugada voltou, o verso 1 do capítulo 8, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Jesus ensinava o tempo todo o povo. Agora, o último verso para a gente perceber aqui desse requisito de Jesus, Mateus capítulo 26, Mateus 26, isso agora no dia, hoje é quinta-feira, no dia da quinta-feira à noite, quando ele foi preso. Olha o que Jesus, capítulo 26, verso 55, diz assim: naquele momento disse Jesus às multidões: saístes, que foi prender ele, saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador, um ladrão? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendeste. Ou seja, Jesus relembra que todos os dias estava no templo com ele ensinando, e ele não era ladrão, não era um criminoso, e agora eles estavam vindo para prender com armas, com porrete, sabe, como um salteador? Não, Jesus era incansável no ensino, e até aqui ele estava ensinando, mostrando às pessoas que ele era um mestre por excelência para transformar a vida das pessoas. Mas isso é a mesma coisa, Deus quer nos ensinar. Um dos versos que eu gosto muito está aqui, ó, em Salmo 32, verso 8. Olha que texto interessante. Esse é o processo do céu para mim e para você. Diz assim, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus quer nos ensinar, Ele quer nos instruir, mas o problema é que hoje as pessoas não estão mais sentando aos pés de Cristo para aprender. Veja o que Paulo diz aqui em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, para a gente poder perceber, capítulo 3 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, 16. Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, está falando de aprendizado que Timóteo tinha. Aí ele diz agora no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está, meu querido.
a Bíblia, que é a palavra de Deus, veio, as mensagens de Jesus está aqui, ele é um livro para ensinar a mim e a você. Essa era a marca de Jesus, foi a marca do seu ministério, transformando a vida das pessoas pela educação, pelo ensino. Então, se você quer ser transformado hoje, se você quer ter uma vida diferente, você e eu precisamos sentar aos pés de Jesus a cada dia para aprender dos seus ensinos. Quanto tempo você passa a cada dia aos pés de Cristo, estudando a palavra, ouvindo a sua voz, os seus ensinos, porque a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam habilitados, perfeitamente habilitados para toda boa obra, ou seja, nós vamos aprender a ser pessoas melhores quando nós sentamos aos pés de Jesus para aprender. O problema hoje é que as pessoas não mais sentam aos pés de Jesus. Não importa se é cristão ou não, os cristãos estão carregando a Bíblia na mão, mas não sentam para abrir e ouvir a voz de Deus, os seus ensinos. Aí começa a acreditar em qualquer coisa. E infelizmente o mundo, aí a tecnologia tem levado as pessoas a cada dia se afastar dessa palavra. Então estão deixando de estar na escola de Cristo para serem transformadas. Então se eu e você queremos ser transformados, nós precisamos sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz por meio da sua palavra, e nós seremos pessoas transformadas pelo poder dos ensinos de Cristo. Essa foi a marca de Cristo no seu ministério. Você quer ser educado por esse mestre, por excelência, Jesus Cristo? Então sente aos seus pés, leia a Bíblia e ele vai transformar a sua vida para melhor. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado, porque essa é a tua marca, o ensino, a educação, a transformação de pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sentar aos seus pés para sermos transformados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.